Agora, projeto de vida, gente, vamos falar muito sem tá. Vocês vão ler o texto, vão entender, mas vamos falar sobre ponto de vista. O que será que é ponto de vista para nós? Cada um tem o seu, né? Então, é uma pergunta que eu faço para todos. Então, cada um vai refletir o ponto de vista sobre a questão família, estudar, trabalho. Então, qual é o ponto de vista que você tem sobre a questão família? Eu não estou falando da sua família, estou falando de uma família. Ponto de vista que como vocês vê a família, o pensamento, o conceito que vocês têm de família. Para que serve estudar? Qual o ponto de vista de vocês, a importância de estudar? Então vocês têm que ver essa questão. E trabalho? Ponto de vista de trabalhar. Se eu fosse falar meu ponto de vista de família, família para mim não é só uma questão de laços sanguíneos. Família é aquela pessoa aquela união de pessoas que um se respeita aos outros, onde há regras e deveres em todos, dentro de uma própria casa, ou às vezes mora longe, ou o filho mora longe, ou o primo, qualquer coisa, mas faz parte de uma família e respeita a regra e deveres. Então, família, ela tem regras e deveres. Como estudar? Estudar é uma necessidade para o mundo de hoje, ainda mais após a pandemia, que a gente não sabe como vai ser. Então, o estudo tem que ser valorizado. Então, o ponto de vista meu seria este: valorização do estudo, fazer cursos, aprender mais. Mesmo que vocês falem assim, ai, mas eu só tenho 10 anos. Você só tem 10 anos, mas você vai ter sempre 10 anos? Será que se você hoje já não se começar a importar lá com seu ponto de vista para um futuro melhor, não vai ser muito mais importante do que você esperar inteirar os seus 17, 16 anos? Então você já tem que começar a pensar no ponto de vista que você vai ter para o seu futuro. Estudar é um deles. Ah, professora, eu não vou trabalhar. Claro, você não vai trabalhar aos 10 anos, mas você um dia vai ter que trabalhar. Que ponto de vista você tem sobre o trabalho? O que você vai escolher para você trabalhar? O que vai ser preciso para a sua profissão? Que ponto de vista você tem sobre isso? Se eu tenho 10 anos hoje, eu já tenho que ir pensando lá no meu futuro. Não é igual antigamente que a gente escolhia na idade certa. Hoje não. Hoje a gente já tem que começar a escolher desde cedo. Porque tem um montão de gente aí que tá, se você não começar a escolher o seu ponto de vista de trabalho, de família, de coisa, outros vão passar na sua frente. Não é porque você tem 10 anos, 12 anos, que você já não vai começar a pensar o que você pode fazer no seu futuro. Se você não pensar nisso, o que vai acontecer? Vai chegar na idade de trabalhar, você não vai ter o quê? O que necessita para o trabalho que você vai escolher. Se você quiser ganhar bem, você vai ter que começar já a pensar como que você vai fazer para chegar lá quando você começar a trabalhar. É o ponto de vista de cada um. Cada um acredita naquilo que quer para o seu futuro. O meu ponto de vista sempre foi ter uma vida estabilizada. Então, a questão de ponto de vista tem a ver no trabalho, tem a ver com família, tem a ver com estudo, porque quando você for resolver a questão família, estudo, você já está resolvendo a questão do trabalho. Isso é fundamental. Não adianta falar que você é pequeno e não pode desenvolver nada, porque se você não parar para pensar no que você vai ser quando tiver mais uma idade, você não vai se dar bem. Então pensa muito bem qual o ponto de vista e faça a redação. E eu quero uma redação que tenha sentido. Procure-se um amigo. Gente, a questão de procura um amigo é aquela questão: o que é amigo para mim? Será que eu sei o que é amigo? O que eu quero para mim como amigo? Aqui tem um textinho que vai falar de um cachorrinho, tudo. O amigo que a gente deve procurar pra gente é aquela pessoa que corresponda aos nossos pensamentos também. Não adianta eu ter uma pessoa como amiga se ela não colabora comigo. Se ela me leva para um caminho que não seja um caminho bom, então ela não é meu amigo. Ah, mas ele é desse jeito mesmo. Não existe desse jeito com o amigo.
todos os nossos amigos, eles têm que ter as mesmas diretrizes nossas. Ele pode, às vezes, não ter a mesma questão da profissão, mas em relação à família, a estudar, a tudo, até quando a gente sai de casa. Se a gente sai com um bom amigo, a gente volta muito bem para casa. Agora, se a gente arruma maus amigos, mais fácil um mau amigo levar você para o mau caminho do que você, que é uma boa pessoa, ir para o caminho, ele vir para o seu caminho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a questão da amizade. Então, quando for procurar amigo, procura uma pessoa que tenha o quê? Ideais bons, que gosta de estudar, que pensa no futuro, que não gosta de badalações, que vai levar pro... Vocês sabem, né? Levar para algum mundo que não é aquilo que a gente fala assim. Se a gente falar assim, ele fala assim, usa isso aqui, é gostoso, é bom. Se você usar, ele vai te levar para o mau caminho. Então a gente tem que ter perseverança e falar não. Então a questão de procura-se um amigo, o amigo tem que a ver com os nossos aprendizados que a gente traz dentro de nós. Então, e se você é o lado errado de ser amigo, se você tiver um bom amigo, vê as qualidades dele e siga também. Tem esse lado, né? Que aqui a professora está falando com vários tipos de pessoas, talvez tenha pessoas que não tenham uma personalidade meia, eu falar assim, muito de bondade. Acredito que pode andar de bicicleta, pode passar na frente, pode usar algumas coisas que não é devida e levar outros para o mau caminho. Então, eu tô falando também por essa pessoa. Então, o que você tem que olhar? Achar uma pessoa do bem. E a pessoa do bem, ela só vai trazer coisas boas para nós. Então, o bom amigo é aquela pessoa que só traz coisas boas pra gente. Aquele um que traz coisa ruim, a gente deve se afastar e vice-versa. Então, pense muito bem com quem vocês andam, que você vai saber quem cada um é. E as pessoas na sociedade, ela olha o seguinte: se eu ando com uma pessoa que ela não tem uma boa índole, ela é usuária, ela bagunça, ela frequenta lugares que não é favorável, então você vai ser considerado como ela, vai te prejudicar tanto no seu trabalho, na sua família, em tudo. Então, pensa bem, o que é procurar um bom amigo? É uma resposta que só vocês podem encontrar. Aí o texto vai estar dentro da interpretação aqui. De que fala o texto? Como era Toco? Descreva, que era o amigo que a pessoa achou. O que ele desejava e por quê? Explique. Qual a palavra do texto lembra esperança? A esperança, para mim, é de conseguir tudo aquilo que eu desejo, mas do lado bom. Vamos sempre pensar isso. Que você agora aos 10 anos, quando você tiver seus 18, 19 anos, você já esteja com a vida de vocês equilibrada, tá? Boa sorte para todo mundo, tá?